Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos não sabem que hão de morrer. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que tu amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém, irmãos? Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas viver não é fácil, né? Os irmãos concordam comigo? Viver não é fácil, né? Quando nós somos criança, nossa única preocupação é comer, brincar, não é? E comer de novo. Pelo menos comigo era assim, era comer, brincar e comer de novo, né? Obrigado, meu irmão. Então, a nossa preocupação quando somos crianças é mínima, irmão. Nós não nos preocupamos com nada. Mas quando a idade vai chegando, não é? A idade vai chegando, né? Vai se evoluindo, aí a gente fica, né? Cheio de preocupações, não é? A gente fica cheio de dificuldades, as coisas vão ficando diferentes cada vez mais. Não é assim, irmãos? As coisas vão ficando diferentes. Irmãos, não é brincadeira não é? Mas o pior de tudo, irmãos, é quando nós temos sonhos, não é? E esses sonhos, eles não se concretizam. E vai passando o tempo, a gente olha para trás, aí pode até dizer assim, ora, os sonhos que eu tinha realmente não vão se concretizar, não é? Os sonhos que eu tinha não vou realizar. Você já passou por isso, meu irmão? Você tem sonho? Quem tem sonho aqui? Quem tem sonho? Não é? Aí você já olhou para trás e diz, rapaz, não vai dar tempo na minha vida de eu concretizar esse sonho. E não pense, irmãos, que somente as pessoas mais velhas que tem esse pensamento. Não, meu irmão, porque certa vez eu conversava com um jovem, né, de 20 e poucos anos, não, 20 e muitos, né, quase 30, 20 e muitos anos, mas ainda muito jovem. Ele disse para mim, esse jovem, rapaz, meus sonhos não vão se concretizar, porque o tempo passou. Olha só, irmão, um camarada de 20 e poucos anos dizendo isso. Ele olhava, né, para o tempo e dizia, não, mas o tempo não dá mais, né? Isso tudo, irmãos, traz uma frustração terrível. Sabe qual é o resultado disso, meu irmão? O resultado disso de fato, nós vivemos pesados, né? Porque a gente olha para trás e diz, poxa, eu conquistei pouco. Você já teve esse pensamento? Eu sei que a maioria aqui são muito jovens ainda, mas eu sei que você talvez olhe para a vida dos outros e diga assim, poxa, aquele conquistou isso, aquele outro conquistou aquilo, e eu ainda não conquistei pouco. Ou pior ainda, eu conquistei uma coisa excelente, mas daí não vou passar. Ou seja, conquistei e não tem como sair dessa situação, ou seja, não vou conquistar novamente. E isso, irmãos, faz com que a gente viva pesado. Hoje eu conversava com minha mãe aqui no terraço, e eu estava conversando com minha mãe, ela, né, fez uma brincadeira comigo, me tratando assim, geralmente ela faz isso, né, me tratando como uma criança, né? E eu disse, mãe, eu já vou fazer 50. Foi eu dizendo isso e dizendo, caramba, eu já vou fazer 50, não é? E, irmãos,
para mim também vale esta palavra. Sabe por quê, meus queridos? Porque a Bíblia nos mostra a maneira de nós vivermos de maneira certa. Você está entendendo, meu irmão? A arte de viver bem está nas Escrituras. E nessa noite, irmãos, eu vou falar a respeito disso para você. Nós estamos no limiar de um novo ano, não é? Estamos pertinho, né, de 2025. E eu sei que muitos olham para esse ano e vão dizer assim: poxa, eu conquistei pouco. Ou vão olhar para este ano e vão dizer: poxa vida, o tempo passou e eu nada fiz. Mas nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Enquanto a vida há esperança. Você pode dizer glória a Deus? E o nosso irmão Salomão, o rei Salomão, ele fala a respeito disso. Ele nos ensina, meus queridos, a viver bem. E é justamente nesse trecho das Escrituras que eu vou falar. Mas eu tenho que explicar aos irmãos que quando Salomão, ele escreveu Eclesiastes, ele estava na meia-idade, né? E deixa eu dizer uma coisa para você, você vai chegar lá, né, na meia-idade. E quando a gente chega na meia-idade, tem a chamada crise da meia-idade, que é a gente ficar naquilo: poxa, eu devia ter feito mais, geralmente aos 40 anos, né? Devia ter feito mais, mas não fiz. Salomão, irmãos, ele meditou nisso e colocou isso justamente no livro de Eclesiastes. Amém, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: para que eu e você possamos interpretar o livro de Eclesiastes, nós temos que entender algo que Salomão, irmãos, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele escreveu numa visão humana e não espiritual. Amém, irmãos? Não estou dizendo que o livro de Eclesiastes não é um livro espiritual. É um livro espiritual e é um livro de guia espiritual para nós. Porém, a visão de Salomão era uma visão terrena. Os irmãos estão entendendo, irmão? Era uma visão terrena. Por isso que ele diz, né? Vi tudo o que aconteceu debaixo do sol. Ou seja, a sua visão era terrena. Irmãos, por causa disso, irmãos, ele tem uma lição muito grande para nós: a arte de viver bem. E a primeira lição, irmãos, que ele nos mostra nesse texto é justamente essa: enquanto a vida há esperança. Diga aí. Enquanto a vida há esperança. Olha só, meus queridos, o que é que ele diz no versículo 4? Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Irmãos, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidades. Você está entendendo, meu irmão? Não importa se você tem 70 ou 20 anos, há sempre oportunidade para Deus te abençoar. Você está entendendo, meu irmão? Há sempre oportunidades, portas abertas. Não vai importar o teu grau, né, de estudo, não vai importar o teu status, nem muito menos a tua idade. É claro, irmãos, que quando nós temos todo aquele arcabouço de estudos, né, de certificados e diplomas, as oportunidades são maiores, mas não deixa de ter oportunidade para cada um de nós. Você está entendendo, meu irmão? A nossa vida pode ser simples, mas ela tem significado e valor diante de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Deus vai abrir portas para você, não interessa em que estágio da vida você esteja. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, meus amados, para você. Eu vou dar um exemplo da nossa vida cotidiana e vou dar um exemplo bíblico. Irmãos, uma professora com 47 anos de idade, ganhando seu saláriozinho ali, ensinando na sua escola. Irmãos, esse ano ela teve uma oportunidade sem igual. E hoje, essa professora, ela fechou contratos de marketing com diversas empresas na sua cidade. Hoje ela é garota propaganda de diversas empresas, né? Diversas organizações na sua cidade. Sabe quem é essa mulher, irmãos? Aquela que diz: que show da Xuxa é esse? Não é? Ela fez isso, irmãos, nos anos 90, não é? E passou a sua vida inteira questionando que show da Xuxa é esse. E quando chegou esse ano, irmãos, por causa daquele documentário, abriu-se uma porta para ela. Você está entendendo, meu irmão? É uma coisa muito simples e talvez você diga assim: ah, mas será que isso acontece comigo? Meu irmão, se Deus quiser, vai acontecer. Amém, queridos? E o exemplo bíblico que eu quero falar para você é do filho pródigo. Irmãos, o filho pródigo saiu da casa do pai e talvez, né, ele dissesse assim: ah, não vou voltar mais para lá. Mas, meu irmão, a sua vida foi passando, cometeu diversos erros, diversas falhas. O primeiro grande erro da sua vida foi ter saído da casa de seu pai. Mas olha só, meu irmão, enquanto a vida, a esperança, em um dado momento, ele disse: poxa vida, os empregados do meu pai têm o que comer e eu estou aqui querendo comer
a comida dos porcos, vou voltar para a casa do meu pai. Ele não pensou assim, eu ofendi meu pai, eu briguei com meu pai, meu irmão não vai me receber, mas ele sabia que tinha uma porta aberta. Você está entendendo o que eu estou falando para você, meu irmão? Aliás, que o Espírito Santo está falando para você, valorize cada momento da sua vida, cada chance de recomeço que Deus te dá, cada transformação, não importa o estágio da sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta no momento certo. Basta você crer e continuar na perseverança com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Irmãos, e a segunda lição que o nosso rei Salomão nos dá é que o seguinte, irmãos, nós só podemos agir enquanto estamos vivos. Diga assim, eu só posso agir enquanto estiver vivo. Versículo 5, observe o que aqui diz a palavra 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terá eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Só lembrando aos irmãos que quando Salomão escreveu isso, a visão dele era bem humana, não é? Nós sabemos que existe uma vida além, não é? E só tem dois caminhos, ou céu ou inferno, não tem um meio termo, um meio caminho, né? Mas aqui ele está olhando numa visão humana, morreu já era. Não é, irmão? Você só pode agir enquanto você estiver vivo, irmãos. A morte encerra todas as oportunidades. Não é assim, irmãos? Então você só pode agir enquanto você estiver vivo. Ei, crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Haja enquanto você tem vida. Deus te deu vida para agir. Se coloca de pé. Não fica remoendo situações. Meu Deus, eu não vou sair dessa. Irmãos, essa mensagem é recorrente aqui na igreja. Sai dessa situação. Você está vivo. Você está viva. Deus te deu vida para você se levantar e lutar. Você pode dizer glória a Deus, irmãos. A gente fica com medo, mas é um retrocesso na minha vida, irmãos. Saiba de uma coisa, quando a gente vai lançar uma flecha, primeiro a gente tem que puxar ela para trás, não é, irmãos? E quanto mais você puxa, mais ela vai mais rápido para o alvo e se enfica no alvo. Você está entendendo, irmãos? Eu sei que é difícil a gente dar um passozinho para trás, né? Que a gente só quer andar para frente. Entenda que esse passo para trás é uma metáfora, né? Porque muitas vezes a gente conquista uma coisa e não quer perder, né, irmãos? Não quer perder de jeito nenhum. Eu tive um amigo, irmãos, ainda tenho, ele não morreu, mas que ele tinha um carro, ficou desempregado, e a mulher vendo o carro, ele disse, a gente sai da casa, mas mora dentro do carro, o carro não vende. Ele não queria de jeito nenhum vender o carro, vendeu. Graças a Deus, irmãos, a última vez que eu encontrei, ele estava de novo trabalhando com o carro, uma bênção, mas ele não queria retroceder. E eu não o julgo, irmãos, porque nós, como seres humanos, a gente não quer retroceder. Não é, meu irmão? Mas saiba de uma coisa, às vezes o retrocesso é necessário. Irmãos, na vida de Davi, o retrocesso foi necessário. Ele chegou, irmãos, a ser um dos maiores generais de Israel, né, de Saul, mas ele teve que fugir. Você está entendendo, meu irmão? Saul perseguiu, ele teve que fugir, ele deu uma de doido, irmão. Ele chegou lá nos amalequitas babando, só não mataram ele por causa disso. Aí disseram, esse é o grande Davi, deixa esse cabo aí, né, irmãos? Retrocesso total. E ele chegou a lutar do lado dos amalequitas, não contra o seu povo, mas em outras instâncias. Poderia se dizer, foi um retrocesso, mas tudo isso foi necessário para que ele chegasse no trono. Você está entendendo a sua situação, meu irmão? Você está entendendo o que é que o Senhor está falando para você? Não é retrocesso verdadeiro, é apenas uma pausa na tua caminhada, porque Deus está contigo. Você vai sair dessa situação. Diga glória a Deus, meu irmão. Enquanto você tem vida, você pode agir. E enquanto você tem vida, aliás, você só pode agir enquanto você tem vida. Diga glória a Deus, irmãos. Então, meus queridos, não adie as suas decisões importantes. Não fique deixando para lá, não. Isso a gente chama de protelar, né? Procrastinar. Tem aqueles procrastinadores, irmão, que vai empurrando até o último, até não poder mais. Meu irmão, não faça isso, não. Amém, queridos? Haja enquanto há tempo. Se o Espírito Santo de Deus já disse, faça, haja, vá. Não fique procrastinando, não, meu irmão. Vá e faça. Amém, queridos? Então, existem muitas coisas que a gente procrastina. Reconciliação, perdão, né?
serviço ao próximo, não é assim, meu irmão? Coisas importantíssimas. Trabalhar para a obra de Deus, irmãos, tudo isso deve ser prioridade. Você não deve nem pensar, você deve fazer. Amém? Porque você tem vida. A terceira lição que Salomão nos dá, meus queridos, é o seguinte: aproveite as bênçãos de Deus com alegria. Ok, irmãos? Versículo 7, olha só o que diz a palavra. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, nós somos abençoados, amém, meus queridos? Você pode dizer, mas aquela bênção eu não quero. Meu irmão, olha, aquela bênção eu não recebi. Aquela bênção, ela vai chegar, meu irmão. Mas enquanto isso, Deus vai te abençoando de maneiras poderosas. É porque a gente não percebe, irmãos. A gente quer aquela bênção e se esquece das bênçãos que Deus tem nos dado. Você está entendendo, irmãos? São bênçãos diárias. Meu irmão, quem comeu hoje aqui? Quem comeu? Eu comi que quase que sai embolando assim para poder chegar no quarto. Irmãos, eu comi, eu tenho amigos aqui na igreja, eu tenho uma igreja para celebrar, eu tenho roupa para vestir. Irmãos, Deus me abençoou. Hoje eu conversei boa parte da tarde com minha mãe. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tudo isso é bênção de Deus e eu devo desfrutar tudo isso com muita alegria. Você está entendendo, meu irmão? Um dia a minha bênção vai chegar. Pode até não chegar, meu irmão. Pode até não chegar. Mas no caminho eu vou me alegrando com o que Deus vai me dando. Amém, queridos? E olha só, irmãos, versículo 8 ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Irmãos, para se alegrar não é preciso você sujar as suas vestes de santidade, não. Você está entendendo, meu irmão? É como o diácono Natan falou aqui, não é? As pessoas acham que nós somos presos, que nós não temos liberdade. Ao contrário, irmãos, nós somos livres porque Deus criou os homens para o adorar. Não é assim, meu irmão? Para adorá-lo, melhor dizendo. Então, quando eu faço isso, eu sou livre. E para fazer isso, para me divertir, eu não preciso, meu irmão, sujar as minhas vestes. Eu não preciso me lamear do pecado, não. Eu posso me alegrar e muito. Irmãos, quem foi que disse que crente é carrancudo? Um crente carrancudo, meu irmão, está com defeito de fábrica, né? Eu inverti agora a questão lá dos pentecostais, né? Quem é crente carrancudo, meu irmão, está com defeito de fábrica, porque o nosso Deus é o Deus da alegria. Não é? O Salmo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Precisa colocar não, diz assim: na presença do Senhor há fartura de alegria e na sua destra há delícias perpetuamente. Quem está na presença do Senhor é alegre. Amém, meu irmão? Se junta, não bebe não, mas come com força. Não é, meu irmão? Como que você sai tonto de tanto comer? Não é benção, meu irmão? Irmão, quando a gente se une, tem aqueles louvores maravilhosos, né? Tem pagode, tem forró, até funk tem metal, tem death metal, tem grindcore. Meu irmão, tem o que você quiser. Você bota aquele louvor e se alegra com os seus irmãos em Cristo. Tem irmãos que você pode conversar, que você pode desabafar, orar com ele. Não é assim, meu irmão? Uma igreja para congregar, meu irmão. Deus nos deu todas essas bênçãos e por isso nós temos que estar alegre. Quer viver bem, meu irmão? Começa a se alegrar com as coisas que Deus te deu. Talvez hoje você não esteja comendo aquele camarãozinho, né? Aquela, sei lá, como é o nome daquela comida que é ovos de peixe? Caviar, né? Me lembrei agora, nunca vi, nem comi, nem só ouço falar, né? Então, irmão, você não está comendo caviar, mas Deus não lhe deu um cuscuzinho com aquele, né, olhão assim olhando para você. Meu irmão, que bênção, não é verdade, irmãos? Hoje eu comi um cuscuz, meus queridos, que a areia do deserto estava perdendo, mas glória a Deus por isso, irmãos. Não é assim, meu irmão? Mas Deus me deu para comer aquilo. Meu irmão, talvez você não tenha um carro novinho para andar estralando de novo, mas Deus te deu condição de você chamar um Uber. Diga glória a Deus, meu irmão. Aí chega aqueles motoristas de Uber, tudo animado, né? Tudo bem educado, né? Um sorriso na cara. Mas Deus te deu essa condição, te deu um carrinho. Enfim, meu irmão, se alegra com o que Deus te deu. Encontre alegria nas pequenas coisas, meu irmão. As bênçãos, elas são diárias. Olha só, existiam 7 festas em Israel. Quantas festas? 7.
Era uma festa dentro da outra, mas eram 7 festas, porque Deus estava dizendo: ei, se alegre na minha presença. Amém, irmãos? Se alegre na minha presença, 7 festas anuais, porque Deus quer que você seja alegre. Então se alegra com o que Deus te deu, meu irmão. Você vai alcançar. Diga assim: eu vou alcançar. Diga assim: eu vou conseguir. Mas no caminho, meu irmão, vai se alegrando com as pequenas bênçãos que Deus vai te dando. Amém, irmãos? E a 4ª lição que Deus nos dá, meus queridos, é que nós devemos valorizar os relacionamentos. Olha só o versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Irmãos, valorize as pessoas que estão ao seu lado, principalmente aquela pessoa amada que Deus colocou ao seu lado. Ontem, meus queridos, por incrível que pareça, eu acordei apaixonado. E eu fiquei dizendo isso, e ela, menina, encheu o saco, eu tô falando as coisas aqui. Mas foi, meu irmão. Mas teve um momento que ela, me deu um beijo e tal. Foi só um momento. Os outros foi só, sai daqui, vou terminar o almoço, o quê? Mas, meu irmão, eu parei para pensar nesse texto. Eu disse, poxa vida, Deus me abençoou com a pessoa que está dividindo a minha vida há 30 anos. Né? Dividindo a vida comigo há 30 anos. Que bênção do céu. Na verdade, nem sempre foi tão feliz. Mas, né? Mesmo nessas dificuldades, eu e ela dividimos tudo. Você está entendendo, irmãos? E se eu for parar para pensar, irmãos, os amigos que eu tenho aqui na igreja, fora da igreja, tenho amigos. Você está entendendo? Pessoas a quem eu valorizo muito. Eu poderia citar muitos. Tem muitos pastores que são muito chegados a mim, que a gente já chorou junto, já se alegrou juntos, já ficamos com raiva juntos, né? Com o que fazem com alguns pastores, a gente fica com raiva, mas mesmo assim a gente ora pelas pessoas que nos atacam. Diga glória a Deus, irmãos. Nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, porque, meu irmão, já viu aquela coisa, né? Aquela máxima de um filósofo brasileiro que eu não sei quem é, que diz assim, eu não me lembro o nome dele: ninguém é uma ilha, não é? Não é assim? Como é que é? Mário Sérgio Cortella, gosto muito dele. Ninguém é uma ilha, ou seja, ninguém vive isolado. Você foi criado como um ser gregário para viver junto. Deus, quando criou o homem, disse: não é bom que ele esteja só. Não é assim, meu irmão. Não é só em termos de uma mulher ou um homem, né? Que eu digo assim, um homem com uma mulher com um homem, pelo amor de Deus. Né? Não quer dizer homem com homem. Eu estou dizendo assim, né? Nós fomos criados, irmãos, para viver nessa comunhão com os nossos irmãos. Valorize isso. Amém, meus queridos? Seja uma pessoa disposta, disponível e se alegre com os seus amigos. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente fica se comparando. Meu irmão, não se compare não, porque isso acaba com a amizade. A gente fica, oxe, tá, aí a pessoa está crescendo mais do que eu, vou deixar não. Se compare não, se a pessoa está crescendo, se alegra com ela. Amém, meu irmão? E se você está crescendo, dê uma olhadinha para trás, ajude seu irmão também. Se for possível, até leve essa pessoa com você para crescer com você. É isso que Deus quer, meus queridos. É isso que Deus quer de nós. Quer viver suave, meu irmão? Valoriza quem corre ao teu lado. Amém? Não fica valorizando quem não te conhece. Quem é, né? Vou usar um termo bem paraibano. Quem é traíra com você. Não fica valorizando essas pessoas, não. Valoriza aquelas pessoas que estão do teu lado, te amam de verdade. Amém, meus queridos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Amor de verdade, meu irmão, não é aquele que sempre concorda com você. Amém, meus queridos? Aquele que te ama de verdade vai dizer, não vai dizer de maneira rude, nem colocar o dedo na sua cara e falar de uma maneira bruta, mas vai chegar para você e vai dizer: ei, você está errado. Reconheça o seu erro. Você está entendendo, meu irmão? Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que mostra onde você talvez está pisando, em terreno, né, arenoso, em talvez uma mina, não é? Em um campo minado. Esse é teu amigo, porque aqueles que não são, diz, vá lá para você pisar em cima daquela mina e ser trucidado ou cair dentro do abismo, né? No terreno arenoso. Você está entendendo, irmão? Então que nós possamos valorizar quem corre do nosso lado. Amém, irmãos? Irmãos, invista tempo nesses relacionamentos. Valorize
né, o seu cônjuge, sua namorada, sua noiva, valorize sua família. Amém, meu irmão? Porque Deus te colocou no meio de uma família, não foi por acaso. Você não escolheu seus pais também não te escolheram, não é assim? Mas eu escolho viver bem com eles e eles comigo, com os meus irmãos, né? Os meus irmãos, meus queridos, né? Todos nós já passamos da casa dos 40, né? Era para a gente ser bastante maduro, mas aqui e ali, um de nós fez mal comigo, fica de raivinha um com o outro, mas isso passa, porque nós somos irmãos, você está entendendo, meu irmão? Então valorize a sua família, valorize os seus amigos, porque você vai precisar deles, como eles precisam de você, amém? E o quinto e último conselho que Salomão nos dá, para que nós possamos viver bem, é trabalhe com diligência. Trabalhe com diligência. Diligência, tá? Eu falei errado. Vamos lá, trabalhe com diligência, né? Versículo 10, olha só o que diz. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, olha só, a vida é uma oportunidade para você agir e construir. Você está entendendo, meu irmão? Então, eu e você temos que ter escolhas, meus queridos, de realmente nos aplicar, né, naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu vou dar um breve testemunho aqui, irmãos, para os irmãos. Eu entrei numa instituição financeira, no Banco Pan-Americano, né? Acho que ele nem existe mais, a Caixa Econômica comprou. Eu entrei no Banco Pan-Americano como estagiário, não é? Na área de cobrança. E assim, eu não era sendo bem sincero, irmãos, eu não era um bom profissional, não. Eu era aquele que fazia o que era necessário, feijão com arroz. Você está entendendo, irmãos? E se eu pudesse me esquivar, meus queridos, eu tinha aprendido assim a minha vida inteira e era isso que eu fazia. Mas olha só, irmãos, de repente surgiu uma oportunidade de eu ser contratado e ser colocado num setor. Olha, eu ia ser auditor do banco, né? Quer dizer, era o meu setor, né? O setor que eu ia entrar, o setor de auditoria do banco, moral, né, irmão? Eu orei, jejuei e tal. E o camarada que foi colocado para ser o meu supervisor, a pastora Solomita se lembra, o camarada tinhoso, meu amigo, olha, chato, mas um excelente profissional. O cara gostava de humilhar os outros, mas um excelente profissional. E Deus me deu um sonho. Olha só, irmãos, houve um período da minha vida, eu não tenho nenhum vergonha de dizer isso, que eu vim de bolsas lá na Lagoa, bolsas artesanais lá na Lagoa. E foi um curto período de tempo, quando eu era noivo, né, doido para casar, aí eu fui vender bolsa. Aí ali, os irmãos se lembram ali, a antiga Mesbla, a antiga esplanada, né, ali na Barão de Abiaí, né, ali. Bom, enfim. Aí as bolsas ficavam do lado da Mesbla, assim, numa grade assim e tal. E eu tive um sonho, eu estando lá, né, no lugar, e as bolsas assim, e do meu lado estava outra pessoa, um senhor que trabalhava comigo, e ele era do mesmo jeito que eu, né? Não no sonho, na vida real. Assim, ele fazia o que... Ele era até um líder de um setor lá, mas ele fazia o que era necessário fazer, e se ele pudesse se esquivar, ele se esquivava, e se ele pudesse, ainda por cima que ele não era crente, se ele pudesse, né, se apoderar de alguma coisa da empresa, ele também fazia. E nesse sonho ele estava comigo, e estava eu e ele olhando para as bolsas e rindo, né, aquela maior bagunça, que ele era um cara muito divertido. Aí chegava esse camarada nesse sonho, olha só, chegava para mim, chegava para a gente e começava, vai trabalhar, sabe o quê? Com um dedão assim, eu me lembro até hoje, falando assim e tal, e eu dizia, que cara ignorante. Aí ele dizia, ó, tu tá demitido. Aí ele apontava para mim e dizia assim, e se tu não se ajeitar, vai ser demitido também. Acordei do sonho, entendi tudo. Aí eu digo, peraí, Deus colocou esse camarada na minha vida para que eu possa aprender. Você está entendendo, irmão? O camarada tinhoso, meu irmão, me humilhou e tal, brincou comigo. Deus depois teve um encontro com ele. Outro dia eu vou falar, não o encontro de salvá-lo, mas o encontro dele chegar a reconhecer a pessoa que eu sou e o profissional que eu me tornei, né? Lá na frente aconteceu, mas Deus colocou esse camarada para eu aprender. E, irmão, a pastora Solomita se lembra, o meu horário era de 9 da manhã às 5 da tarde, eu chegava lá de 8 e saía às 8 da noite. Sabe por quê, meu irmão? Que eu digo, agora eu vou dar o gás. E eu fui contratado, meus queridos, e para a glória e a honra do Senhor, foram 4
4 anos naquela empresa, financeiramente foi o melhor período da minha vida, mas Deus disse, olha, se levanta, vai trabalhar, você está entendendo? Dá o teu melhor. E eu dava, irmãos, eu viajei, fui preposto do banco, né? Quer dizer, representante do banco em audiências, e eu ia, viajava e tal, meu irmão, para a glória e a honra do Senhor. De lá para cá, eu me tornei um profissional para a glória e honra do Senhor. E mais, irmãos, eu me lembro que uma vez, o meu pastor na época, ele, numa leitura devocional, ele leu aquele texto, né, que diz assim, que nós devemos, né, das epístolas, não me lembro qual epístola, mas que diz assim, que nós devemos trabalhar para os nossos senhores como para o próprio Cristo. Ao de Senhor, eu entendi tudo, e de lá para cá, meu irmão, me tornei naquilo que Deus queria que eu me tornasse. E eu estou falando isso tudo, irmãos, porque o texto diz bem claro, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, dê o seu melhor, amém, meu irmão? Dê o seu melhor, dê o seu sangue. Entenda, irmãos, que hoje permeia na sociedade essa coisa, não dá teu sangue para a empresa não, porque a empresa, ela não vai te reconhecer, não vai não, mas nós temos que dar o nosso melhor, você está entendendo, meu irmão? Ser profissional que nós devemos ser, diga glória a Deus, irmãos, sem esquecer do descanso, né, irmãos? Porque é um princípio bíblico, não é? Trabalhamos 6 dias e folgamos 1. É um princípio bíblico. Trabalhamos, mas temos que ter uma folga diante de Deus. Amém, irmãos? Mas tudo que nós viemos a fazer, que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos ser o melhor. Irmãos, a vida é passageira, mas ela é cheia de oportunidades. Amém? Que nós não percamos essas oportunidades, meus queridos. Que nós não percamos essas oportunidades, mas que nós aproveitemos cada uma delas. Viva com alegria, meus queridos. Trabalhe com dedicação e ame intensamente o que você faz. Amém, meus queridos? Ame intensamente o que você faz, porque aí você vai trabalhar cada vez melhor, você vai amar as pessoas ao seu lado intensamente, aquela pessoa que você ama, os seus amigos, sua família, as coisas vão mudar, você vai viver leve, diga glória a Deus, irmãos, enquanto a vida há esperança, irmãos, e o dia de agir é hoje, diga assim, o dia de agir é hoje. Se você tem que se reconciliar com Deus, que assim faça hoje. Dê o seu melhor para Ele, né? Se você tem que valorizar mais a sua família, faça isso hoje. Se você tem que valorizar mais os seus amigos, faça isso hoje. Meu irmão, Deus está te dando oportunidades. Amém? Você não sabe o tempo, né, da sua vida. Tem uma música de uma banda chamada Fruto Sagrado, que é muito interessante. Ele diz assim... eu não sei quanto tempo ainda tenho, eu não sei quanto tempo ainda me resta, né? Aí ele vai falando, aí tem uma parte muito que eu acho muito interessante, muito massa, porque ele diz assim, né? Se você ama alguém de verdade, é melhor que você faça isso agora. Não perca tempo, nenhum momento, um só momento, para fazer feliz quem te faz feliz. É uma meditação, irmãos, que a gente não sabe o nosso tempo. E a gente fica, né, gastando nosso tempo com briguinha e não sei o quê, querendo mostrar que é melhor do que o outro. Meu irmão, ame com intensidade, você não sabe o tempo. E diga para a pessoa que você ama, que a ama de verdade. Eu não estou falando só da pessoa amada, né? Do seu esposo, da sua esposa, namorado, namorada. Não, se você ama um amigo, diga para ele, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Diga para ele, porque você não sabe o tempo, porque às vezes o tempo passa, né? Você vai para a glória e nunca disse que amava aquela pessoa, nunca disse que amava sua esposa, seu esposo, seu filho. Irmãos, não perca tempo não, a oportunidade está aberta. Amém, queridos? Que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos concluir esse culto cantando um louvor ao Senhor.